Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Vem Segue-me de Doutrina e Convênios. Durante toda esta semana nós vamos estudar apenas duas sessões, as 58 e 59, com muito conteúdo, com muitos princípios, com coisas muito importantes e ao ponderar sobre o que eu deveria compartilhar com vocês durante este estudo, em espírito de oração, eu decidi compartilhar alguns tópicos que eu considero serem de suma importância para o nosso desenvolvimento aqui na Terra. O presidente Dalian Gaox, ele ensinou o seguinte, eu vou ler para vocês. As escrituras nos ajudarão a resolver todas as nossas perguntas, porque ao lê-las, convidamos o Espírito Santo a estar conosco e nos qualificamos para receber suas inspirações que nos guiará a toda a verdade. Precisamos crer que as escrituras elas são sagradas e que nelas contém toda a verdade e que ao nos dedicarmos ao estudo, nós teremos mais condições de reconhecer e de seguir ao nosso Pai Celestial e o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, dedique-se muito ao estudo das Escrituras e faça com que cada momento que você passar estudando possa ser de grande crescimento espiritual, possa ser um banquete para você e sua família e terem cada vez mais a influência do Espírito em sua vida diária. Então, vamos ao estudo. Quando os elders da igreja eles viram o local aonde eles seriam, aonde Sião seria construída, eles ficaram muito espantados, porque eles estavam esperando um lugar mais bonito, mais industrioso, mais próspero, com um grupo de santos fiéis, mas viram na realidade que era outra. Eles tinham poucas pessoas, sem civilização, um local habitado por colonos ao invés dos santos. Então eles ficaram muito frustrados, né, a princípio, assim, muito espantados com aquela situação que eles encontraram. Só que naquele momento que eles ainda não tinham entendido ao certo, era que o Senhor ele não estava só pedindo para que eles fossem para Sião. O Senhor ele estava também pedindo que eles construíssem Sião. Às vezes nós vemos as nossas expectativas não serem correspondidas, nós podemos nos sentir frustrados, tristes, até mesmo decepcionados. Mas o Senhor ele tem um conselho que ele deu aos santos em 1831 e que se aplica a nós hoje, que é a seção 58, versículo 3, que diz o seguinte: por agora não podeis com vossos olhos naturais ver os desígnios de vosso Deus com respeito às coisas que viram. Mais tarde, nem a glória que se seguirá depois de muitas tribulações, né? Então, assim, a vida às vezes ela é repleta de tribulações, de dificuldade, até mesmo de iniquidade. Mas nós precisamos, apesar de tudo isso, nós podemos realizar muita retidão, como o Senhor espera. E que às vezes os nossos olhos naturais, eles não são capazes de enxergar tudo que o Senhor tem preparado para nós. Todos os seus desígnios, todas as suas vontades. Mas que nós possamos acreditar ainda assim. Que nós possamos acreditar em tudo que Ele tem reservado para nós. Para que desta forma nós possamos nos esforçar. Então, durante todo esse estudo, nós vamos falar a respeito destas coisas, né? De como nós nos mantemos fiéis, com os olhos da fé, a oração da fé, são fundamentais para o nosso desenvolvimento. E eu gostaria já de iniciar te fazendo uma pergunta. Por que o Senhor, Ele permite que seu povo sofra tribulações? Muitas das vezes muito difíceis, até mesmo difíceis de se compreender. Por que você acha que o Senhor permite que seus filhos passam por tribulações? Deixe seus comentários aqui, me diz a sua opinião, me conta os teus sentimentos. Vai ser muito fortalecedor para mim poder ler tudo que você tem para me dizer. Então, nós vamos lá para a seção 58, nos versículos 2 e 4,
que fala um pouquinho a respeito disso. Ele começa dizendo: pois em verdade vos digo, bem-aventurado é o que guarda meus mandamentos, seja na vida ou na morte. O que é fiel nas tribulações recebe maior recompensa no reino de Deus, né? No reino dos céus. Então, bem-aventurados são todos aqueles que guardam o mandamento. O Senhor está sempre atrelando as suas recompensas, as suas promessas, o cumprimento das suas promessas à nossa fidelidade. Ele diz que nós precisamos permanecer fiéis, mesmo nas adversidades, que muitas das vezes são grandes e de difíceis compreensão. Mas ainda assim, nós precisamos nos manter firmes. E ele continua: por agora não podeis, com vossos olhos naturais, ver os desígnios de Deus, com respeito às coisas que virão mais tarde, nem a glória que se seguirá depois de muitas tribulações. Pois após muitas tribulações vêm as bênçãos, portanto, vem o dia em que sereis coroados de muita glória. Ainda não é chegada a hora, mas estás próximas. Lembrai-vos disso, de que eu vos digo de antemão, para que guardeis em vosso coração e recebais o que se seguirá. Então, nós... Às vezes, por mais difícil que possa parecer esse entendimento, por isso o estudo diário das Escrituras e a oração pessoal e familiar é tão importante, porque ela nos ajuda a ter essa compreensão. E nós precisamos entender e acreditar que muitas bênçãos virão depois das atribulações. Tem um ditado que eu gosto muito e que é muito correto, né? Depois da tempestade vem a bonança. Mas para isso acontecer, nós precisamos nos manter fiéis, nos manter dignos de todas as promessas que o Senhor tem para cada um de nós, né? Então, as provações, de acordo com o que a gente acabou de ler, ela concede aos santos a oportunidade de se provarem dignos dessas bênçãos eternas, demonstrando o nosso compromisso que assumimos com Deus e o seu reino, a disposição de suportar as provações e abandonar as coisas do mundo. Então, a nossa fidelidade nas atribulações, nas adversidades, nas dificuldades, seja como for que você se sinta, seja qual for o adjetivo que você decida colocar, mas o importante é a fidelidade a esses momentos que nos mostrarão, que provarão para o Senhor que nós somos merecedores das bênçãos eternas. Desta forma, nós vamos desenvolver a fé necessária para alcançarmos a vida eterna. Desta forma, nós vamos conseguir enxergar com os olhos da fé. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. E eu gosto muito de uma citação do profeta Joseph Smith, que ele falou certa vez, que diz o seguinte: uma religião que não requer sacrifício de todas as coisas jamais terá poder suficiente para produzir a fé necessária para a salvação. Então, é por meio do sacrifício de todas as coisas terrenas que nós podemos saber se nós estamos fazendo as coisas que agradam ao Senhor. E é apenas ao abrir mão das coisas terrenas, ao abrir mão da nossa vontade, a sacrificar mesmo, é que nós vamos poder... isso vai gerar a força necessária para nós sermos salvos, né? De acordo com o que o profeta Joseph Smith escreveu e o que é muito, muito correto. Então, as escrituras, elas estão repletas de pessoas que se sacrificaram por amor a Deus e tiveram sua fé elevada. E uma compreensão que, como nós já falamos, que os levarão à vida eterna. Como, por exemplo, Leí, ele foi um exemplo clássico de sacrifício das coisas terrenas por amor a Deus, para fazer a vontade de Deus. Quando ele falou: abandona tudo em Jerusalém, teu ouro, tua prata, tua casa, tudo que tu tens, junta algumas poucas provisões e segue para o deserto. Mas o Senhor não deu instruções para ele do que ele faria. Ele não disse todas as coisas, ele foi orientando aos poucos, né? À medida que a fé dele crescia, a fé deles, que eles se tornavam aptos a receberem mais revelações, mais instruções, né? Mas o fato é que ele é um exemplo disso. Leí, e quanto mais ele se sacrificou, mais ele obedeceu ao Senhor, mais instrução ele receberia.
Nefe foi também um grande exemplo disso. Mas nós também temos um exemplo diferente, que é Lamã e Lemuel, que eles não queriam se sacrificar, eles não queriam pagar o preço. E nós conhecemos as recompensas que foram concedidas a eles, né? Que não foram nada boas, né? E foram tiradas as recompensas do Senhor. Então, que bênçãos você já recebeu por passar por tribulações com fidelidade? Me conta, isso vai fortalecer o meu testemunho e a minha fé nesta grande obra também. Eu gostaria muito de saber. Então, que nós possamos entender que as atribulações, elas, a passar por atribulações com fidelidade, mostra ao Senhor que nós estamos dispostos a fazer a sua vontade, né? Então, a escolha de agir pela fé no Senhor, ela é nossa. Quanto mais nós fazemos, mais recompensas nós teremos e mais a visão do Senhor se tornará clara para nós. O Senhor, ele não deseja mandar em todas as coisas. O Senhor, ele nos revela a sua vontade, seus princípios, sua forma de agir, o que ele espera de nós. Ele nos revela de uma forma geral aquilo que nós precisamos. E ele deseja e ele espera que nós possamos exercitar, exercer ou executar, melhor dizendo, a maior parte disso. Tá? Ele espera que nós possamos, através do estudo das Escrituras e da oração, que nós possamos receber os influxos do Espírito. E o que significa influxos do Espírito, né? Se nós formos fazer uma busca no dicionário, entre outras coisas, tal ato é efeito de ação, influência, ou seja, né? Então nós passamos a agir pelo Espírito. Assim nossos atos, eles estarão em concordância com a vontade do Senhor e nós receberemos maior recompensa por isso. Lá na seção ainda 58, nos versículos 26 em diante, diz o seguinte: pois eis que não é conveniente que em todas as coisas eu mande, pois o que é compelido em todas as coisas servo indolente e não sábio, portanto não recebe a recompensa. Então o Senhor, ele nos instrui e espera que nós possamos agir. Ele espera que nós possamos ser servos fiéis e prudentes na execução da sua vontade e dos seus ensinamentos. E ele diz que aquele que é compelido em todas as coisas a fazer, que faz porque é obrigado, faz porque não tem escolha, né? Faz porque estão dizendo para fazer. Então ele diz que esse não é sábio e esse não receberá recompensa. E ele continua: em verdade vos digo, os homens devem ocupar-se zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de sua livre e espontânea vontade e realizar em muita retidão, né? Então o Senhor, ele deseja que nós possamos receber os seus ensinamentos, todas as coisas que ele nos instrui, e ele deseja que nós possamos agir com diligência e que nós possamos executar a sua vontade. Então ele deixa muito claro que nós devemos nos ocupar zelosamente pelas coisas do Senhor, né? Que nós devemos manter a nossa mente, nós devemos ter um esforço constante e corajoso, um esforço consistente para servir ao Senhor e obedecer a sua palavra. E esse ocupar-se zelosamente implica em sermos diligentes no nosso serviço na igreja, nos nossos chamados, nas nossas obrigações familiares, nas nossas obrigações temporais também, né? No nosso trabalho, que nós possamos ser, mas principalmente que nós possamos nos ocupar zelosamente das coisas do Senhor, né? Numa boa causa. E fazer e ele espera que nós possamos fazer essas coisas de livre e espontânea vontade. E ele finaliza, né? E realizar muita retidão, muitas obras de bondade. E isso, gente, é literal, tá? É comportamental. Tá muito associado ao nosso comportamento diário
desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. É importante. E ele continua: pois nele está o poder, e nisso são seus próprios árbitros. E se os homens fizerem o bem, de modo algum perderão sua recompensa. De modo algum, ele diz. Não tem. E nós vamos abrir um parêntese aí para nós comentarmos que às vezes a gente escuta ou a gente mesmo é levado a pensar, até mesmo a falar de que Deus não cumpre as suas promessas, né? Mas se nós pararmos para observar a nossa própria vida quando a gente tem esse tipo de sentimento, ou pararmos para observar a vida daquelas pessoas que têm esse sentimento e que ficam falando que é mentira, que Deus não cumpre, que a igreja não ensina a verdade e coisas desse tipo, você pode observar a vida dela que possivelmente ela deixou de fazer estas coisas. Ela deixou de ocupar-se zelosamente numa boa causa e ela deixou de realizar obras de retidão. Ele diz muita retidão, ele fala no final do versículo 27. Muita retidão. E deixou de fazer isso por sua livre e espontânea vontade. Então, o Senhor espera que nós possamos governar a nossa própria vida mais sobre o influxo do Espírito, né? E dessa forma, ele promete. E como ele fala lá no versículo 31, quem sou eu, diz o Senhor, para prometer e não cumprir? Ele cumpre, porém, ele dá o mandamento, ele dá a promessa, mas se você não faz a sua parte, ele tem total direito de revogar isso e você acabar não recebendo, né? Então, é importante a gente sempre fazer essas análises, né? Principalmente quando a gente se sente injustiçado com relação às coisas do Senhor. Se a gente deixou de receber algo, possivelmente, com certeza foi porque deixamos de fazer algo que era importante também. Então, as pessoas que são espiritualmente atentas, elas observam, elas examinam os princípios dados pelo Senhor e pelos profetas. E depois de fazer isso, de examinar cuidadosamente as palavras do Senhor contidas nas Escrituras, a vontade do Senhor transmitida pelos profetas, elas agem fervorosamente. E ao agir fervorosamente, significa que estão se ocupando por uma boa causa, que estão ocupando-se zelosamente, praticando muitas obras de retidão e com certeza muito mais luz, muito mais recompensa, muito mais entendimento, muito mais visão de Deus elas terão, né? E falando aí em ouvir, em analisar, né? Em ser espiritualmente atento, eu gosto muito disso, gente, que isso possa fixar na nossa mente, sermos espiritualmente atentos. Eu lembrei do canal do meu amigo querido Adriano, que é o canal Meu Propósito. Então eu convido vocês a irem lá, curtirem os vídeos dele, compartilharem, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo novo que ele posta. O Adriano, ele faz um trabalho muito legal da conferência comentada. Então ele comenta sobre os discursos da conferência. Você pode ir lá dar uma sugestão para ele de que discurso você quer que ele comente. Então é muito legal. Que nós sabemos que no período de 6 meses aí, nós já recebemos instruções para esse semestre, quando nós tivemos a nossa conferência, e precisamos ter essas palavras sempre vívidas na nossa mente, né? Lembrando que nós precisamos ser espiritualmente, nós precisamos observar as coisas do Senhor, né? Sermos espiritualmente atentos para que nada nos passe. Então, vocês vão gostar muito do canal dele, dos discursos da conferência que ele comenta, é muito legal. Então, depois aqui que terminar o vídeo, procura lá o canal dele, Meu Propósito, e se inscreve que vocês vão gostar muito do conteúdo que ele traz pra gente, tá bom? Então, vamos lá pro versículo 44, ainda da sessão 58, que diz o seguinte:
E agora, em verdade, falo a respeito dos demais elders de minha igreja. Não chegará, por muitos anos, a hora de receber sua herança nesta terra, a não ser que o desejem pela oração da fé e segundo os que lhe for designado pelo Senhor. Então eu pergunto para vocês, né? Qual a relação entre a oração da fé citada nesse versículo e a vontade do Senhor para nós? Então vamos ponderar, vamos analisar o versículo para a gente descobrir junto, tá bom? Quando ele fala aqui que nós precisamos ter a oração da fé, eu vejo que é algo que vai muito além da minha própria vontade, daquilo que eu acho que eu quero falar. É quando eu entendo que a visão de Deus para a minha vida, ela é muito melhor do que a minha própria. É quando eu entendo que eu preciso mostrar para o Senhor toda a minha confiança, toda a minha fé nele, de que o que ele faz para mim é melhor. E quando eu oro com essa fé, agindo sobre a influência do Espírito, eu vou falar para o Senhor aquilo que eu realmente preciso falar, os desejos mais justos do meu coração alinhados com a vontade do Senhor para minha vida, né? E desta forma, então, eu consigo aí agir, né, sobre a influência do Espírito e de forma mais assertiva a minha conversa com o Senhor. Então é maravilhoso, as duas coisas estão interligadas, a oração da fé e a vontade do Senhor. Então eu preciso aprender a orar desta maneira para que eu possa estar muito mais digno das vontades do Senhor na minha vida, né? Então, lá na seção 59, o Senhor, ele reitera, tá, gente? Ele reitera os 10 mandamentos, devido à sua grande importância. E logo no início do versículo, ele fala duas coisas que eu gosto muito, que possivelmente foi por causa de uma irmã muito fiel à igreja, Polly, que ela e seu marido Joseph, eles foram os primeiros conversos a acreditarem no chamado apostólico do profeta Joseph Smith. E eles deram um grande apoio, foi essencial o apoio dele na tradução do livro de Mormon. Então, a família saiu de Colesville, Nova York, para se reunir aos santos em Ohio. E ela, a irmã Polly, já estava com a saúde muito debilitada, né? E logo que eles chegaram lá, eles descobriram que tinham que sair. Logo que chegaram em Ohio, os santos descobriram que precisavam sair, foram expulsos da fazenda. A gente estudou sobre isso na aula passada. Inclusive, se você não viu o vídeo da semana passada, depois que terminar esse, assiste. Tá um vídeo muito bacana, eu particularmente gostei muito desse estudo, tá bom? E aí eles descobriram que eles tinham que mudar para o condado de Jackson, em Missouri. Então, durante a viagem, a saúde da irmã Polly, ela ficou piorando. Inclusive, um de seus filhos comprou madeira para poder confeccionar o caixão, caso a mãe morresse antes de chegar ao condado, né? Então, mas a irmã, ela se recusava a morrer antes de colocar os pés na cidade de Sião. Que fé extraordinária, né? Que fé maravilhosa. Muitas das vezes é uma fé que vai além da doença, é uma fé que vai além do sofrimento, é uma fé que vai além de todas as coisas. É ter uma visão focada na glória de Deus, né? Um testemunho extraordinário do Senhor. A fé desta irmã, ela fortaleceu muito a minha fé. Eu fiquei muito grata por conhecer a história dela e muito grata por esse legado maravilhoso que ela deixou, que pode chegar até nós hoje, né? Nós podemos estar tendo conhecimento dessas coisas. Então, e ela sobreviveu, ela resistiu. Dias depois de chegar ao Missouri, ela veio a falecer. Mas essa irmã, ela faleceu firme na fé, fiel aos seus convênios e aos seus princípios, por decisão própria. Então, essa maturidade espiritual, essa diligência que o Senhor fala
nesses versículos que a gente acabou de ler na seção 58. Ela escolheu, ela conheceu a vontade do Senhor e ela escolheu agir de acordo com a vontade do Senhor. E quanto mais ela agia, mais fé ela tinha, mais conhecimento ela recebia. Então, possivelmente, os dois primeiros versículos, 1 e 2 da seção 59, se referia especificamente a ela. E diz o seguinte: eis que diz o Senhor, bem-aventurados são os que subiram a esta terra com os olhos fitos na minha glória, de acordo com os meus mandamentos. Porque os que viverem herdarão a terra, e os que morrerem descansarão de suas obras, segui-los-ão. E suas obras segui-los-ão, e nas mansões de meu Pai, que lhe preparei, receberão uma coroa. Então, essa sessão 59, ela foi recebida no dia da morte da irmã Polly. Possivelmente esses dois versículos estavam se referindo a ela, que morreu fiel e que encontraria o descanso nas mansões do Pai Celestial, e receberia aí uma coroa. Então o Senhor deixa claro aqui que tanto aqueles que viverem ou que morrerem, eles se morrerem em fidelidade, com os olhos fitos, como ele diz no versículo 1, com os olhos fitos na glória de Deus. Então, guardando de acordo com seus mandamentos, esses receberão grandes recompensas. Eu fico imaginando assim, Imagina todos nós num barco, segurando no leme, e de repente começa aquela tempestade à nossa volta, uma tempestade, ventos fortes, mas nós estamos aqui segurando no leme as escrituras, a oração, o Espírito Santo. Eles são os nossos guias, enviados pelo Senhor. Então imagina o Pai Jesus Cristo atrás de você, apontando para a direção que você deve seguir e dizendo que você precisa manter os seus olhos fitos na glória de Deus. Porque se assim você fizer, não importa a tempestade que esteja à sua volta, você vai permanecer segurando firme na direção que você precisa estar. Então, essa é a fé que o Senhor deseja, a fé que não duvida, a fé que não teme, a fé que mesmo que passe por atribulações, permanece firme, acreditando com os olhos fitos na glória de Deus, acreditando em suas promessas e nas inúmeras recompensas que receberemos por nossa fidelidade. E aí nos versículos seguintes, na seção 59, o Senhor ele fala que tipo de sacrifício ele espera de nós hoje. Lá no versículo 7 e 8 nós temos a resposta a essa pergunta. E ele diz, na versão 59, e ele diz: agradecerás ao Senhor teu Deus em todas as coisas, oferecerás um sacrifício ao Senhor teu Deus em retidão, sim, um coração quebrantado e um espírito contrito. Então, a primeira coisa que o Senhor pede de nós é que nós possamos ter o nosso coração agradecido a Ele por todas as coisas que Ele nos concede. É nós reconhecermos a nossa necessidade diária de Deus e agradecer pelo alimento, pela vida, por todas as coisas que Ele nos concede. E depois disso, oferecermos um coração ao Senhor, quebrantado e um espírito contrito, Nós já falamos sobre isso na aula passada. Ter um coração quebrantado e um espírito contrito nada mais é do que ter um coração arrependido, manso, um coração receptivo à vontade de Deus na nossa vida, sermos humildes, É esse o sacrifício que o Senhor requer de nós, que possamos reconhecer a nossa necessidade dEle, nos arrependermos de nossas falhas e ter um desejo real em nosso coração de transformarmos a nossa vida e de fazermos aquilo que Ele pede que nós façamos. Então, nesse início do versículo,
o Senhor, ele reitera os 10 mandamentos. Está mostrando aí a sua grande importância. Então, que você possa estudar detalhadamente esses versículos e poder anotar cada um dos mandamentos e a forma que nós devemos agir com esses mandamentos, né? Guardar esses mandamentos. E depois disso, fazer uma observação à sua própria vida para ver se tudo está em concordância com a vontade de Deus. Então, nos versículos seguintes, ele vai falar sobre o dia santificado, que o dia do Senhor é uma bênção, contém bênçãos espirituais e bênçãos temporais. Esse é o mandamento com bênçãos mais completas de todas, com bênçãos temporais maravilhosas, de prosperidade, onde a plenitude da terra será nossa, se nós santificarmos o dia do Senhor. Então eu te convido a estudar o dia do Senhor e todas as promessas temporais e espirituais contidas dentro deste mandamento sagrado de guardar o dia do Senhor. Tá bom? E depois disso, analisar se você está realmente santificando este dia. E ele diz lá, lembra-te, porém, de que no dia do Senhor oferecerás tuas oblações e teus sacramentos ao Altíssimo, confessando teus pecados a teus irmãos e perante o Senhor. E nesse dia não farás qualquer outra coisa, seja teu alimento preparado com singeleza de coração, para que teu jejum seja perfeito, ou em outras palavras, para que tua alegria seja completa. Então, o Senhor, ele deseja que para que nós nos conservemos mais plenamente limpos das manchas do mundo, que nós possamos ir à casa do Senhor, oferecer os nossos sacramentos, né? Tomar o sacramento nesse dia santificado. E ele espera que esse seja um dia de descanso, mas não é um dia para a gente dormir, tá, irmãos? Porque às vezes a gente pode confundir, né? É um dia de descanso, como ele diz aqui no versículo 10, dos labores do nosso dia, mas que nós possamos prestar adoração ao Altíssimo, né? Como ele fala. E o que isso significa? Lá no versículo 10, prestar tua devoção ao Altíssimo, que nós possamos adorar ao Senhor neste dia. Mas ele também fala aqui no versículo 11, que contudo teus votos serão oferecidos em retidão todos os dias e em todos os momentos. Que o dia do Senhor é um dia onde nós vamos fazer isso mais intensamente, exclusivamente. Esse não é um dia para assistirmos televisão, muito pelo contrário, né? É um dia onde nós vamos manter a nossa mente e o nosso coração voltado para o Senhor. Inclusive, ele fala que os nossos alimentos devem ser preparados com singeleza. Mas quando ele fala isso, ele se refere para que nós não possamos gastar muito tempo cozinhando, né? E nem comendo demais, a ponto de só querer dormir, ou aquele ser um dia preguiçoso e cansativo. Porque nós temos muitas coisas sagradas e importantes para executar. É um dia de ministrar, é um dia de fortalecer a família, é um dia de estudo familiar, é um dia de estar à igreja, é um dia de devoção a Deus. E para nós finalizarmos o nosso estudo, nós vamos finalizar com a minha escritura do coração, lembrando aqui o meu amigo, também muito querido, irmão Vanderlei, lá do canal Escola Dominical Brasil, que faz o estudo diário das escrituras. Ele é uma referência para mim, eu tenho muito carinho por ele e por toda a entrega dele no estudo das escrituras aqui no YouTube. Então, se você ainda não conhece o canal do irmão Vanderlei, então vai lá, Escola Dominical Brasil. Vocês vão gostar muito de tudo que ele oferece, de todo o conteúdo rico que ele oferece lá. Então, o versículo 23 é minha escritura do coração e diz: aprendei que aquele que pratica as obras de retidão receberá a sua recompensa. Sim, paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro, né? Então, aqui
nesse versículo contém 2 frutos do Evangelho e o preço que é requerido por cada um deles. Então, os 2 frutos do Evangelho, primeiro são as nossas, a paz neste mundo e a vida eterna no mundo vindouro. São os 2 frutos do Espírito, essas 2 recompensas. E o que o Senhor pede é que as nossas obras sejam de retidão, né? Então, o que seriam essas obras de retidão? Obras de bondade, obras aonde nós estamos fazendo ali, seguindo o exemplo do nosso Salvador Jesus Cristo, né? E essa recompensa, quando ele fala paz, gente, paz neste mundo, ele está se referindo, não aquela paz que vem tipo luxo, conforto, ou nunca termos nenhum tipo de problemas, né? Não é isso que ele fala. Ele fala da paz de termos a tranquilidade, de termos a certeza de que mesmo em meio às provações nós não estamos sozinhos, nós temos o nosso Senhor a nos abençoar e a nos guiar. É dessa paz que ele fala. E ele fala a respeito disso lá em João 14, 27, né? Quando ele diz que a minha paz vos dou, mas não como o mundo dá. Ele deixou logo claro isso, para que não ficasse dúvida. Não é como o mundo faz, não são recompensas mundanas, não é conforto, não é luxo, não é vida sem nenhum tipo de provação ou problema. Não é isso, mas é uma vida com um propósito, com uma certeza no nosso coração de que nós não estamos sozinhos e de que Ele tem muitas bênçãos e muitas recompensas para nos dar. E a maior de todas elas é a vida eterna no mundo vindouro. Então, nós não podemos ter um desempenho mediano. Esse desempenho mediano, ele não serve. Não podemos ganhar essa recompensa sendo, por exemplo, como o jovem rico, que achava que era uma pessoa boa, que ajudava as pessoas, que guardava os mandamentos e que perguntou ao Senhor, o que mais falta? E aí quando o Senhor disse, vende tudo o que tu tens e dás aos pobres e depois me segue, ele descobriu que ele servia sim ao Senhor, mas não de todo o coração. Ele não tinha essa devoção ao Senhor. E ele não pôde então abrir mão da onde realmente estava o seu coração, que era na sua riqueza, né, nos seus bens materiais. Ele não pôde. Então, eu sempre falo para vocês que precisamos nos observar, ser espiritualmente observadores, espiritualmente atentos, para realmente termos a certeza de estarmos fazendo tudo o que o Senhor espera que nós façamos. Eu sei que essas verdades são engrandecedoras, maravilhosas e fortalecedoras. E como eu sou grata por saber que o meu Salvador me ama e eu posso garantir que Ele também ama cada um de vocês. Então, até o próximo vídeo.